O título da nossa mensagem hoje é acerca da parábola do rico e do Lázaro. É parábola ou é realidade? É isso que nós vamos ver, falar sobre isso. Mas primeiro vamos em Romanos capítulo 1. Romanos, que é seguir a Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos lá ler aí um pouquinho. Alguns versos, do 1 ao verso 5. Vamos ler o que é que o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, o que é que ele nos ensina. Tá bom? Vamos lá. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne e declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome. Então, o que é que o apóstolo Paulo começa a dizer? Primeiro, ele identifica-se que Paulo é um apóstolo, mas é um apóstolo, não é um apóstolo qualquer, é o apóstolo dos gentios. Diga aí para o seu irmão, Paulo é o nosso apóstolo. Os 11 apóstolos foram enviados aos judeus, e eles andavam de cidades e cidades à procura dos judeus que andavam dispersos. Mas o apóstolo Paulo foi enviado somente aos gentios. E claro, onde estavam, se estivessem lá judeus, também falava para os judeus. Mas o ministério dele é o ministério dos gentios. É o nosso apóstolo. Se existe um apóstolo que é verdadeiramente nosso, enviado a nós diretamente, é o apóstolo Paulo, que muita gente não gosta. Porque o apóstolo Paulo tem um problema. Revela a fé fingida, o amor fingido, o Evangelho fingido, e esse é que é o problema. Mas diz a Bíblia aqui que ele recebeu o apostolado para quê? Para a obediência da fé entre todas as nações. A nossa obediência, irmãos, é segundo a fé. Às vezes ouço pessoas a dizer, e já tenho ouvido até pessoas que frequentaram, ou não sei se ainda frequentam aqui a igreja, dizer o seguinte: uma coisa é ser salvo, é Deus que me salva. Outra coisa é a minha vida humana. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. O quê? O quê? Então você quer tirar Deus fora da sua vida? Ele salvou-me, agora quem governa a minha vida sou eu? Como é que isso pode ser? O apóstolo São Paulo, irritado à igreja dos Gálatas, diz assim: eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, no meu interior, Cristo que vive em mim, a minha vontade morreu, desapareceu, eu vivo por Cristo e para Cristo. E depois ele acrescenta: mas a vida que eu tenho agora na carne, neste mundo, é para ser vivida como? Segundo a fé. Uau! Então a fé não é só ter o dom, é preciso viver a fé. Nós, irmãos, somos completamente diferentes de todas as outras regiões do mundo. A gente não segue regras humanas, não segue regras religiosas, ainda menos na lei de Moisés. E a gente estamos aprendendo todos os dias a viver pela fé. E muitas vezes damos lugar ao nosso próprio entendimento e sabedoria. Mas Deus nos avisa desde o princípio: confia no Senhor e Ele tudo fará. É Ele, a obra é dele, não é nossa. Vocês acreditam nisso? Amém. É que se a gente não acredita, a gente estamos aqui a fazer o quê? E vejam o que é andar pela fé, e vejam o que é o Evangelho. Versos 16 e 17. O que é que diz aí? Do mesmo capítulo. Veja lá o que é que está escrito. O que é que está escrito? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho é o quê?
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, primeiro é a salvação, mas depois nele, pelo conhecimento, o que é que a gente descobre? Se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Mas como está escrito, o justo viverá pela fé. Até esta vida que a gente tem aqui na carne, vivemos pela fé. Porquê? Porque estamos ausentes de Deus. A gente não vê Deus, a gente não toca Deus, a gente não está aqui. Eu tenho que viver pela fé, naquilo que está escrito, naquilo que todos os profetas profetizaram. Então, decididamente, viver pela fé não é viver pelas regras, não é viver pela consciência do bem e do mal. Não tem nada a ver com isso, irmãos. E a gente tem que viver as coisas como elas são, a gente tem que crescer. Não pode outra vez ir para o modelo das coisas mundanas deste mundo. A gente tem que viver segundo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não tem nada com aquilo que a gente aprendeu aqui com as pessoas. Absolutamente nada. E nem com o nosso próprio entendimento. Não tem. Um bom pastor não promove as regras. Um bom pastor promove a fé. Percebem? Um pastor é como um pai que gerou um rebanho, que cuida do rebanho. E ele tem que ser um exemplo na fé. Não é no comportamento, é na fé. Claro que deve ser do comportamento, mas se a gente for examinar a vida uns dos outros, vai sempre encontrar problemas e erros. A gente tem que imitar a fé dos profetas, não é o comportamento dos profetas. Os profetas fizeram cada uma pior que a outra. A gente não segue as pisadas do seu comportamento, mas as pisadas da fé. Estão a entender, irmãos? Então, um bom pastor, cuida das suas ovelhas para que elas tenham paz. As regras trazem medo, as regras trazem culpa, as regras trazem prisão, as regras trazem sofrimento. A gente não pode mais viver assim. Percebem? Agora é começar a dizer, vocês, se fizerem as neiras, a culpa é vossa. Não é. Um bom pastor tem que libertar o povo da culpa. Sabiam disso? Viver para a fé é viver sem culpa. Um bom pastor não pode ensinar às suas ovelhas que a gente somos responsáveis pela culpa dos nossos atos. Isso é a maior mentira que pode haver. Um bom pastor não faz isso. Sabiam? A gente deve de reconhecer os nossos erros? Deve. A gente deve reconhecer que peca? Deve. Mas não mais carregar a culpa. Nunca mais. Porque a culpa traz medo. A culpa traz opressão. A culpa traz infelicidade. A culpa esmaga-nos. A gente não vive mais segundo a consciência da culpa. A gente vive segundo a fé, que se baseia na tolerância, na misericórdia, na graça de Deus. Um bom pastor tira a culpa, não promove a culpa. Percebe, irmãos? A culpa destrói. A culpa faz eu pensar que sou melhor que os outros. Quando a gente se baseia em regras, a gente tem a mania de apontar aos outros como se fosse inocente. É verdade que numa área posso ser melhor que você, mas você é melhor do que eu noutra área. E a culpa persiste enquanto se ensinar regras. Sabiam disso? A pessoa que ensina regras faz assim, és culpado se não fizeres assim. A pessoa até pode fazer naquela área, mas o problema é que Deus exige santidade. Deus exige, se quer regras, tem que cumprir tudo. Então não pode mais andar sobre regras. Tira esse fardo de cima de si. Há ovelhas que estão cheias de culpa. Há igrejas que estão cheias de ameaça. Há igrejas que não sossegam. Há igrejas que é como Jó. Não tem repouso. O pastor disse-me para mim fazer assim, fiz outra vez. Opa! E depois o pastor tem a mania de dizer, eu estou preparado. E você? A pessoa olha para ela, tem montes de defeitos, não se sente preparado. Irmãos, o Evangelho não são regras. O Evangelho é o poder de Deus.
É a obra de Deus, Ele é que começou, Ele é que vai acabar a obra. Então, quero que vocês aqui, irmãos, a Igreja dos Eleitos, sejam livres da culpa. Fizeram asneira, reconheçam os pecados, mas reconheçam que vocês só pecam porque Deus não vos deixa fazer aquilo que vocês querem. Para que vocês vejam que sem Ele não são coisíssima nenhuma. Se eu andar aqui a chamar a atenção das regras, como é que vocês se sentem? Como é que vocês se sentem quando pecarem? Mas as regras é para não pecar. Não, as regras é para continuar a pecar. Porque vai ser levado em conta as asneiras que você fez. Porque nenhum nascido de Deus peca por opção. Peca de coração. Nenhum. Agora, se você se baseia nas regras, a culpa é levada em conta. Porque você baseia-se em regras. E quando pecar, isso é levado em conta. Mas os da fé, a Bíblia diz que Deus não imputa pecado. Se não imputa pecado, nem imputa culpa. E eu quero que vocês sejam livres. Eu não quero outra vez colocar cargas em cima de vocês como aconteceu na igreja evangélica. Que primeiro nos atraíram com promessas de prosperidade. Atraíram com promessas de felicidade, de resolver todos os problemas, ter saúde. E depois em cima carregaram com uma série de ameaças. Se não fizeres assim, o diabo vai atrás de ti. Se não deres o dízimo, vais ver o que é que acontece. Se não for assim, é maldição. Irmãos, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Um pastor é como um bom pai. Não vai responsabilizar o menino dos seus atos. Vai explicar. Vai falar com ele e explicar. Porque se você continua, se um pai faz isso, o menino com o tempo, porque ele não consegue. A gente tem que perceber que as pessoas não conseguem. A gente somos incapazes de viver na trilha do bem. Mais cedo ou mais tarde. E sabe uma coisa? As ovelhas, que são como os filhos, chega um momento, eles têm medo. Têm medo de confessar que fizeram asneira. Porque já sabem qual é a resposta do pastor. Então, há culpa sobre culpa, são infelizes, sentem-se oprimidos, sentem-se frustrados. A gente tem que falar com as pessoas. Vocês aqui estamos uma cheia de pessoas, cada um de vocês é diferente. Eu não posso levar em conta as fraquezas de cada um. Senão vocês começam, ele faz isso, mas eu não faço isto. Não pode, a gente vive segundo a regra da fé. A regra da fé baseia-se no amor de Deus, irmãos. Se Deus só mandasse carregar as nossas culpas, há muito que a gente tinha sido destruídos. As culpas levou Cristo. Ele é que pagou pelas nossas culpas. Percebem? E por isso os pecados não são levados em conta. Estão a entender? Mas, no entretanto, o nascido de Deus jamais se entrega ao pecado. Como eu falei no outro domingo. Por isso a gente é moderado, chama a atenção, com mansidão, não é metendo medo, não podes fazer isso, agora é responsável por isso, agora vais pagar por isso. Não, não é assim. Deus é misericordioso, muda, pede a Deus, fala com Deus. Se alguém pode, é Deus. Não confie mais em si, olhe para Deus. Viver no Evangelho é olhar para Cristo, não olhe mais para si. Percebe? Só se brincar, só se cruzar os braços. Ele, como bom pai, avisa, ele é paciente, ele é longânimo. Lá mais à frente, você se entregou à loucura, vai castigá-lo. Mas você tem que viver em liberdade, irmãos. O ser livre é fazer o que eu quero, o que eu desejo de coração. Isso é que é ser livre. E o que é que o nascido de Deus quer? É fazer a vontade de Deus. No coração existe fazer a vontade de Deus. Agora você tem que saber o que é o novo homem e o velho homem que está em si. Você tem que saber o que é viver pela fé e o que é viver na carne. Para saber quais são os impulsos e os desejos da carne e os impulsos e os desejos do Espírito. Claro, é por isso que a gente está aqui. Percebem? Mas não há maior alegria do que eu saber que estou em paz com Deus. Que estou a agradar a Deus, estou a honrar a Deus. E não há outro caminho a não ser pela fé.
Ainda que eu tropece 10 vezes no mesmo dia, se eu permanecer na fé, estou na vontade de Deus. Mas na hora que eu disser, este passo foi culpa minha, eu saí da vontade de Deus. Porque na fé não há méritos, não há culpa. Há pessoas que tratam as ovelhas, os pastores, como uns cachorros. Se portares bem, está aqui o prémio. Vamos premiar o bem. Não tem nada que premiar o bem. Você é que tem que ensinar, como um pai ensina um bom filho, só fizeste o que devias, é a tua obrigação. Não tens de receber nada, é a tua obrigação. Mas queres te gloriar? Então vai além da tua obrigação. Se a pessoa compreender e aprender que está aqui é para agradar a Deus, porque é isso que o seu coração quer, ele aprende a suportar ofensas, ele aprende a viver uma vida sozinho, sem ajuda de ninguém, porque nem sempre vamos estar acompanhados, nem sempre vamos ter amigos. Sabiam? Os amigos de hoje não quer dizer que sejam da manhã. Nem sempre vamos ter os nossos pais, nem sempre vamos ter os nossos pastores, nem sempre vamos ter os nossos irmãos. A gente tem que viver a vida como se estivesse sozinho, sabendo que Deus nunca o abandonará. Não é para você se isolar, é para aprender. Aprender. Porque no dia em que lhe faltar o apoio, você saiba onde se segurar. A gente tem que segurar em Deus. Então, fé é isto, irmãos. É confiar naquele que vive para sempre. Quais são as obras, pastor, que eu tenho que executar? Creia naquele que Deus enviou. É nas obras dele que eu tenho que olhar. E só há uma regra, se é que se pode chamar. É viver pela fé que opera pelo amor de Deus. É só isso. A Igreja dos Eleitos tem deixado um rastro ao longo destes anos que é o amor de Deus. A gente promove o amor de Deus. Estamos bem com Deus. Deus é tão bom que nos amou ainda antes de sermos salvos. Deus é tão bom que a gente peca todos os dias e Ele tem misericórdia e espera. E chama a atenção. E passam-se anos a gente a fazer asneiras, Ele chama a atenção e nos guarda. Não é? Não leva a conta as nossas asneiras. E a gente vai levar em conta as asneiras do próximo. Estão a perceber o que é viver pela fé, irmãos? Estão ou não estão? E é isso que a gente tem que promover, porque é a fé na graça que muda a vida da pessoa. Não é estar a apontar, não é impor regras, nem impor limites. Eu quero que vocês sejam livres, sintam-se livres. Vos avisando também, se vocês deliberadamente rejeitarem a palavra de Deus, não têm mais perdão. Ou são livres, ou são escravos do pecado. Cada um vai ter que seguir o seu caminho. O que é que você tem no seu coração? Você é que sabe. Não é? Você é que sabe. Então, viver pela fé é viver no poder de Deus. Se é viver no poder de Deus, é uma vida estranha para as pessoas. As pessoas não compreendem isto. Mas você compreende. E um bom pastor não oprime mais, traz-a para a liberdade. Como diz lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, vai-me deitar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Agora, se você anda preocupado e carrega fardos sobre você, estou com medo do meu filho, estou com medo da minha filha, estou com medo do meu pai, estou com medo da minha mãe, estou com medo do meu patrão, estou com medo da minha saúde, estou com medo desta doença, estou com medo de morrer. Oh, irmãos, largue isso para fora, jogue isso fora. A vida e a longevidade não dependem daquilo que você faz. A saúde não depende do exercício nem dos alimentos. Desengane-se com isso. Não depende nada disso. Olhe para Deus. Jesus disse sobre a comida e o beber, e o vestir, e o trabalho. Qual de vós, com todas as vossas preocupações, vão acrescentar uma só, única hora ao tempo da vossa vida? Ninguém vai. Parece. Tem uma aparência de sabedoria. Você tem que se preocupar com as coisas de Deus. E lembre-se que a regra do nosso Deus é a moderação.
porque as duas coisas fazem falta. As duas fazem falta. Tanto o bem como o mal. A se retirar uma, se é deficiente, é coxo. Não tem nada a ver. Estão a entender? Então, isto é que é viver pela fé. Irmãos, como eu disse, eu vou falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. E só pela fé a gente compreende o que é que está aqui escrito. Estão preparados? Pergunta-se, irmão. Está preparado? Quem é que conhece esta parábola? Do rico e do Lázaro. Alguém conhece? Quem é que conhece? Levante lá a mão, quem é que já ouviu falar sobre isto? Então vale a pena estar a ler? Ou basta uma explicação superficial? O rico e o Lázaro é o seguinte, e no capítulo 16 diz aí no verso 19 que é o seguinte: havia um homem rico que vivia regaladamente todos os dias da sua vida. Tinha tudo o que queria, era feliz, possuía muitas herdades, tinha tudo de bom. Mas havia também à porta deste um mendigo chamado como? O Lázaro. Este coitado, além de ser mendigo, ainda era doente, não é? Diz que vivia cheio de chagas e vivia assim daquela miséria, atormentado, uma vida de tormento. Quem é que gosta de viver assim? Ninguém. Só que um dia acontece aquilo que acontece a todos os viventes, morreram. Ambos morreram. Diz que o Lázaro morreu primeiro, não é? E muita gente diz, pois, que ele tratava-se mal, ele comia mal. Não tem nada a ver com isso, absolutamente nada. Ele morreu, sabe para onde é que foi? Diz a Bíblia que foi levado pelos anjos para o paraíso. Depois morreu rico. Só que houve um problema. O que é que aconteceu? Diz que ele abriu os olhos onde? No inferno, certo? E ele ficou todo escandalizado. E começou a clamar pelo Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda lá o Lázaro. Coloca a mão na água e coloca aqui na minha boca, que estou aqui atormentado nesta chama. E o Abraão disse uma coisa muito esquisita, que é, ó filho, olha, tu em vida recebeste bens, tiveste boa vida, gozaste a vida. Este aqui só sofreu males. Então é justo que agora haja uma troca. Tu agora estás atormentado e ele agora é consolado. E ele diz, ó pai Abraão, então manda lá o Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para aqui. Manda-os lá avisar. E Abraão disse uma coisa que foi o seguinte: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o rico continuou a reclamar, dizendo, não, pai Abraão, manda lá o Lázaro, porque se tu mandares o Lázaro, eles conheciam Lázaro, estava sempre à minha porta, eles vão se arrepender, eles vão acreditar. E Abraão mais uma vez disse uma coisa estranha, disse, se eles não acreditam na palavra de Moisés e dos profetas, ainda menos acreditarão ainda que os mortos ressuscitem. E assim acaba esta parábola. Irmãos, aquilo que se põe hoje aqui é, isto é uma parábola mesmo ou é uma realidade? Há muita gente que diz que isto é uma parábola, porque querem negar a existência do céu, do inferno e todas essas coisas. Primeiro ponto, isto tem 7 pontos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é, isto é mesmo uma parábola ou é realidade? O que é que significa uma parábola? É uma comparação. Não é a realidade das coisas, é uma comparação. Jesus dizia muitas vezes, falava de parábolas, dizia assim, eu vos direi esta parábola. Ou seja, o reino de Deus é semelhante a esta parábola. Não é? Ele dizia muitas vezes isso. Mas aqui ele não diz isso. Ele diz, havia um homem. É uma história. Não é? Por exemplo, vejam, quando ele contou aquela história do semeador, lembram-se? Era uma parábola. Um semeador jogou a semente, e a semente uma caiu no caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu nos espinhos, e outra caiu em boa terra. E ele diz, né, que a primeira foi pisada pelos homens, a segunda
nasceu, mas como foi entre as pedras, quando apanhou o sol, não suportou o sol, morreu. A terceira foi sufocada pelos espinhos, mas a quarta, aqui na boa terra, cresceu e deu muito fruto. Isto é que é uma parábola. Mas ele, mais à frente, os apóstolos perguntou ao Senhor, explica-nos a parábola. Agora vem a realidade. Estão a ver a diferença? O que é a parábola e o que é a realidade? E ele começa a dizer que a semente num caminho é aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas vêm Satanás, tira e a pessoa não acredita nada daquilo. A que caiu sobre as pedras são aquelas pessoas que vêm à igreja e até dizem amém, 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 mas vêm a prova e voltam para trás, não estão para isto. A terceira, que foi semeada entre os espinhos, é aquelas pessoas que ainda persistem para algum tempo, até com alegria, mas a sedução das riquezas acaba por não deixar que a pessoa dê fruto e acaba por ir embora. Mas a quarta, que é na boa terra, que é o novo nascido, tem um bom coração, quando ouve a palavra, esse compreende, entende a palavra e dá muito fruto. Estão a ver o que é a parábola e o que é a realidade? Outra, por exemplo, Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Ele disse, um homem semeou trigo no seu campo, mas de noite veio o inimigo e semeou o joio. E de manhã os empregados disseram, senhor, então, mas a gente semeou trigo, porque é que existe aqui joio? E o patrão disse, isto foi o inimigo de noite que semeou o joio. Então os empregados disseram, então vamos arrancar o joio. Ele disse, não, deixa crescer os dois e depois, na ceifa, a gente logo separa. Isto é a parábola. Mas depois, mais à frente, tornou Pedro a perguntar, Senhor, explica-nos a parábola do trigo e do joio. E ele explicou, agora vem a verdade. Estão a ver a diferença? E ele diz que o bom semeador é o filho do homem. O mau semeador é o maligno, é o diabo. A boa semente são os filhos do reino. A má semente são os filhos do maligno. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos, que colocam em molhos o joio para ser queimado e o trigo para o celeiro de Deus. Estão a ver a diferença? E isto é a realidade. Também aqui, vocês veem aqui alguma comparação? Não estamos a falar de quê? De homens. Não estamos a falar nem de sementes, nem de árvores, nem de qualquer outra parábola. Está a falar de nós, os seres humanos. Por isso ele não fala em parábola. Antes, como é que começa aí no verso 16? Havia um homem, estão a ver? É uma história. Havia, quer dizer que este homem existiu. Tal forma que até dá um nome a um. Põe o nome de Lázaro. Então isto não é uma parábola. Isto não é uma figura. Isto não é uma sombra, é uma realidade. E tanto que fala não só do homem exterior, como do homem interior. Porque quando morreu, olha. Então as coisas de Deus são mostradas fisicamente, mas têm um sentido espiritual que é a realidade. Esta vida não é real? É. Mas ele veio salvar este corpo, esta pessoa. Não, o pó volta ao pó. Está a ver salvar o quê? O homem interior. Percebem? E é aqui e agora. Está a entender? Então, vemos aqui 7 pontos. Primeiro ponto. Isto não é uma figura. É uma realidade. São pessoas reais. De tal maneira que dá o nome de Lázaro. Ou Abraão não era real? Então, tudo o que está aqui escrito é real. Tanto o paraíso, que é testificado por todos os profetas, como o inferno. O nosso apóstolo fala montes de vezes disso. Percebem? Então o primeiro ponto é a gente mostrar que isto não é uma parábola no sentido de figuras. É uma história real, com pessoas reais, lugares que são reais. Amém, irmãos? Então se isto é a realidade, logo temos que acreditar em tudo o que está aqui escrito. Porque não são figuras. Primeiro ponto é, isto não é uma parábola de figuras, é a realidade que tem a ver connosco, tem a ver com o homem, tem a ver com, existem 2 destinos, céu e inferno. Como é que eu vou para o céu? Dando ouvindo aos profetas. Como é que eu vou para o inferno? Não quero saber.
Mesmo lá no inferno dizia, não. Não, pois. Isso é que é o problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é o próprio inferno, que eles negam. Alguns até negam o céu, não é? Mas vejam, o que é que diz aqui? Que ele foi levado para o paraíso. Não é o que diz lá? Mas o outro abriu os olhos onde? No inferno. Então existe o paraíso e existe o inferno. Não acredito nisso, Deus é amor, Deus é bom. Deus é amor para aquele que acredita nele, mas Deus é terrível para aquele que não acredita nele. Não é? É isso que a Bíblia diz, que é um Deus vingador, que é um fogo consumidor. Não é verdade? Então, o inferno é uma realidade. E foi para isso mesmo que Jesus veio. Oh, irmãos, se não existe inferno, o que é que Jesus veio cá fazer? Veio nos salvar do quê? Sendo assim, ele veio cá em vão. E Deus é mentiroso, porque desde o princípio diz que existe uma condenação. Não é? Quando a gente vê esta realidade, a gente começa a se lembrar de toda a história. Reparem, quando Deus disse a Adão, Adão, no dia em que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que vai acontecer? O que é que ele disse? Morrerás. E ele morreu. Vemos se ele morreu na carne? Não morreu. Até mas que morte é essa? É espiritual. Então, se a gente morre espiritualmente, lá está. Estamos na morte. A Bíblia até diz, o apóstolo Paulo diz, que a gente antes de ter Cristo estávamos mortos em pecados e em delitos. Também a gente estava morto na carne. A morte que falamos é espiritual. Todos os homens estão debaixo da morte e do pecado. Por isso é que a Bíblia diz que Adão pecou e o pecado e a morte passaram a quantos? A toda a humanidade. Toda a humanidade está morta pelo pecado de Adão. Então, existe não só uma morte física, mas também uma morte espiritual. Na verdade, Jesus morreu 3 vezes. Sabiam disso? 3 vezes. Não foi uma, foi 3. Se muita gente ouvisse esta conversa, chamavam-no já o príncipe dos hereges. Primeira morte, quando é que foi? Morreu na cruz, certo? Morreu na carne. Segunda morte, quando é que foi? Quem é que sabe? Ainda na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai saiu dele. E todos os nossos pecados caíram em cima dele. E diz a Bíblia que ele foi feito maldito e pecado. A sua natureza agora era maldição e pecado. Ele foi feito pecado de nós. Ele recebeu todos os nossos pecados. Ele provou a morte espiritual como a gente provou desde o ventre da nossa mãe. Sabiam? O Pai abandonou. Porque o Pai é que é a vida. Quem tem o Pai tem a vida. Quem não tem o Pai não tem a vida. E quando chega a Jesus é a mesma coisa. Ele é o nosso irmão mais velho. E depois existe uma segunda morte espiritual, que diz em Apocalipse. Não sei se vocês já viram no capítulo 20. Foram todos lançados no lago do fogo e esta é a segunda morte. Então há uma segunda morte espiritual que foi onde ele foi lançado no abismo por nossa causa. Então Jesus morreu 3 vezes. Os ímpios morrem 2 vezes. A gente morre 2 vezes. Ele morreu 3 vezes. Ele experimentou a morte por nós. A morte da condenação eterna, ele a experimentou. O justo não. O justo só experimenta a primeira morte. A primeira que foi a espiritual, em Adão, e a segunda a física. E depois aqui renascemos de novo. Estão a entender? Até o inferno é uma realidade. Senão não tinha sentido o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nem existe salvação. Como é que é? Nem tem sentido a gente ter fé. Fé de que para quê? Se não há nada para salvar, se não há condenação, não há inferno, salvar do quê? Para que a gente acreditar em Jesus? Sendo assim, somos testemunhas falsas, a igreja é falsa, a pregação é tudo falso.
Deus mentiu, os profetas são falsos. Estão a ver o que é? Viver pela fé começa por aqui. A gente abriu os nossos olhos. A fé faz isto em nós. A obra é de Deus. Faz-nos entender que o rico e o Lázaro é uma história real, com pessoas reais. Faz-nos entender que o céu e o inferno são uma realidade. Segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto. Irmãos, sabem qual é? É a bênção de Abraão. Vocês já ouviram falar da bênção de Abraão? Vocês que estiveram na igreja evangélica, o que é que os evangélicos dizem sobre a bênção de Abraão? Qual é? O que é a bênção de Abraão segundo os evangélicos? Não se lembra? É estar por cabeça, é ter prosperidade, é ser exaltado, é ter o melhor desta vida, comer o melhor desta vida, estar por cima dos problemas, não é isso que eles dizem? Só que a gente tem aqui um problema. Se a bênção de Abraão é prosperidade, saúde e altivez, né? Ter o melhor da vida, porque é que o rico foi para o inferno? O rico tinha a bênção de Abraão? O que é que vocês acham, irmãos? O que é a bênção de Abraão? É o espírito da promessa da vida eterna. Isso é que é a bênção de Abraão. Abraão, tu e a tua descendência serão benditos para sempre. Eles nem sequer veem que estão a mentir e a enganar o povo. Esta história aqui, que eles chamam, que é parábola, que eles dizem parábola, é contra eles. Porque aquilo que eles dizem que é maldição, foi o que foi salvo. Aquilo que eles dizem que é bênção, foi para o inferno. E não conseguem entender. Não só eles, a gente também não conseguia. A gente não era igual. Não éramos iguais nós. É por isso que eu chamo a atenção. Vê o que é que Deus fez connosco. Abriu os olhos. A fé faz isto. Abre os olhos para a gente discernir a verdade. O bem do mal. O bem do mal espiritual não tem nada a ver com o bem do mal físico. Então aquilo que parece bom, lógico, racional, é mau. Aquilo que é bom está escondido, está oculto, que só os eleitos podem descobrir. Então o terceiro ponto qual é? É a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a vida eterna. A bênção de Abraão é o espírito da promessa para que a gente viva diante de Deus para sempre. Percebe, irmãos? Não tem nada a ver com as coisas desta terra. Este é o terceiro ponto. Você, quando falar da parábola do rico e do Lázaro, tem que saber isto. Se for preciso, vem para si, você tem que dar o dízimo para prosperar, não sei o quê, não sei o que mais. Você aponta lesta. Então, mas quem é que foi salvo? Quem é que foi justificado? Quem é que foi consolado? Quem foi? O que tinha prosperidade? O que tinha a bênção de Abraão, segundo vocês? Não, este é que tinha a bênção de Abraão, que a Bíblia diz que ele estava onde? No seio de Abraão. Da quem é que tinha a bênção de Abraão? Era o rico ou o Lázaro? És o Lázaro. Estão a entender, irmãos? Este foi o terceiro ponto. O quarto ponto. Qual é o quarto ponto? Irmãos, é acerca dos ministros. Há muita gente, hoje principalmente, que anda falando mal dos pastores. Porque bem, os pastores, todos iguais, não é? É tudo igual, é tudo bandido, é tudo falso profeta, é tudo enganador, não é? Então não querem saber dos pastores. Até arranjaram uma doutrina que nem existe pastores, que o único pastor é Jesus, não é? Mas o que é que Jesus disse? Quando ele disse, manda lá o Lázaro, para que eles não venham para aqui, o que é que Abraão disse? Para fazer o quê? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o que é que ele respondeu? Mesmo lá no inferno, não! O que é que eles fazem hoje? Eu não quero saber, eu não preciso de pastor, não preciso de ninguém. Meu pastor é Jesus. Não! Irmãos, Jesus em vida não salvou ninguém. Jesus foi o mediador para pagar a minha dívida.
mas quem faz a mediação são os pastores. Sem pastores ninguém será salvo. Já na lei era assim. O mediador era o cordeiro, mas quem fazia a mediação dos pecados eram os sacerdotes. Agora é igual. E por isso Jesus disse o quê? Ide, pregai. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então a vida e a morte está no ministério do pastor, não está em Jesus. Jesus está à direita de Deus. A obra de Jesus foi pagar o preço. A nossa missão é pregar o Evangelho para salvar quem crê e condenar quem não crê. Percebem isso? É claro que Deus é quem salva toda a gente, mas nós somos os instrumentos de Deus. A Bíblia até diz que até a fé só vem por ouvir o enviado. A Bíblia até diz que o pastor é que faz com que a pessoa renasça de novo. Ele é um pai espiritual. Então, sem pastor não há salvação, não há perdão de pecados, não há reconciliação, não há nada. Porque esta missão foi entregue aos pastores. Mas muita gente faz como fez o rico. Não! Não! Assim não! Percebem? Este é outro dos sinais que a pessoa não compreende. Que o pastor não é mais que ninguém, mas Deus é que o chamou para aquela obra. Então só tem que se respeitar a palavra de Deus. Se a Bíblia diz, Deus deu pastores para isto, então vamos dizer que Deus é mentiroso? A fé tem que se basear na vontade de Deus. Ele disse, ide e pregai. Não é Jesus que vem cá pregar. Não é Jesus que vem ter com as pessoas. São os pastores, os ministros de Deus. E se as pessoas não nos ouvirem, vai ser complicado, não é? O que é que ele queria? Ele queria sinais. O que é que as pessoas andam à procura? Sinais. Mas os sinais não mudam a vida de ninguém. Os sinais não dão fé a ninguém, irmãos. Vocês sabem quantos anos os hebreus viram sinais no deserto? Quantos anos? É muito, não é? Todos os dias havia uma nuvem para que o sol não os fizesse mal. Todas as noites havia uma coluna de fogo para os aquecer do frio do deserto, para os iluminar para onde Deus queria que eles fossem. Eles viam a toda hora, eles viam, por 40 anos, viram o maná caindo do céu para eles comerem, uma comida que eles não conheciam. Depois de verem o mar aberto, depois de verem aquelas pragas todas, depois de verem que Moisés tirava água dentro de uma rocha, depois disso tudo, diz a Bíblia que não creram em Deus. E por isso Deus os matou no deserto. Só daquela geração, só 2 é que entraram na terra de Canaã. Você já viu? Hoje é igual, muita gente desculpa-se. Ainda não vi Jesus, sei lá se ele ressuscitou. Ainda que o visse, ele não ia crer. Porque a fé não é uma capacidade humana, é um dom de Deus. E a gente vê isso, a gente fala a verdade e ninguém acredita. A gente mostra aos adventistas, Jesus violou o sábado, eles não aceitam. A gente mostra aos católicos sobre a idolatria, eles não aceitam. Uma coisa que está na frente dos olhos, eles não aceitam. Né? Mas se virem lá o boneco a chorar, sangue, já aqui a santidade toda. Mas a Bíblia para eles não tem valor. Os sinais não mudam a vida de ninguém. Ninguém. Jesus curou de uma vez 10 leprosos. Sabe quantos creram? 1. Também não foram todos curados? Os sinais não dão fé. Se você tem fé, dê todos os dias graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esta grande riqueza. Esta riqueza mudou o rumo da minha vida. Né? A fé é o nosso maior... A gente não tem outro tesouro, que é a fé. Sem a fé a gente não tinha acesso a Deus. Está viu? Então, este é de mais um ponto. Os sinais não podem fazer nada. Outro ponto que a gente pode ver, irmãos. Ele diz assim: na casa de meu pai tem
5 irmãos. Sabe o que é que acontece e o que é que isto nos mostra? É que a pessoa morre e tem consciência, não só de onde está, mas de onde é que esteve. Todas as pessoas que já partiram deste mundo, hoje, têm a consciência. E digo-vos, há alguns que já nos conheceram a nós, e que já morreram, eles têm a consciência daquilo que se passou aqui, daquilo que ouviram aqui, dos avisos do pastor, dos vossos avisos, se calhar. Eles não ligaram nenhuma. Mas eu digo-vos uma coisa, eles estão em horror, em pranto, lá do outro lado. Mas porquê é que eu não dei ouvidos? Na minha família passa-se a mesma coisa. Já viu? Então, vocês quando morreram, irmãos, vocês ficam com consciência de tudo o que se passou aqui e de onde estão. Quer esteja no paraíso, quer a pessoa esteja no inferno. Aqui ainda pode haver um alívio com Alzheimer, mas lá isso não acontece. Porque as doenças são na carne, não são no espírito. Pelo contrário, ficam conscientes de tudo. E você já viu o quê? Então vejam, primeiro ponto. Isto não é uma parábola. É uma história real com pessoas reais. Segundo ponto que a gente viu. Existe céu e existe inferno. Existe o paraíso e existe o inferno. Terceiro ponto que a gente viu. O que é que foi mais? A gente viu que ele queria que mandasse lá Abraão. Ele disse, não, tem os profetas e Moisés. A fé mostra-nos a quem é que a gente se deve dirigir, de quem é que a gente deve ouvir a palavra. Deus está onde estiver o servo dele, o enviado dele. Então, ouça os profetas. Este é o terceiro ponto, ouvir os profetas. E a gente, quando ouviu desde 97 a palavra da verdade, começámos a ouvir os profetas também em Moisés. Todos falam da mesma coisa. O que é que eles falam? Da graça de Jesus Cristo que um dia havia de vir. O que é que nós pregamos desde 97? A graça de Jesus Cristo. Não tem sido assim? Ou eu estou mentindo? Irmãos. Mais. O que é que a gente viu mais? Que ainda não falei. É no verso 25, que diz assim. Abraão disse, filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males. Este é consolado e tu atormentado. Este é o sétimo ponto que ainda não falei. É uma das coisas mais importantes para um homem e para uma mulher de Deus ter alguma sossego e alguma paz. Sabe o que é? É perceber o propósito do mal. Porque ainda que você queira se livrar do mal, você não se vai livrar do mal, das chatices, das adversidades, porque isso, Deus, o próprio Deus, o levará por esse caminho. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus recebeu o Espírito Santo para ser revestido, sabe para onde é que o Espírito Santo o levou? Para onde? Assim que ele foi batizado, recebeu o Espírito para começar o ministério, quando é que ele foi levado? Para quê? Para Deus fazer lá uns milagres e dar-lhe do bom e do melhor? Para ser tentado por quem? Por Satanás. Durante 40 dias. Até você agora que tem Jesus pensa que é o quê? É melhor que Jesus? Então, aquilo que a gente aprendeu é o significado do mal. Ninguém gosta do mal, eu não gosto do mal, você não gosta do mal. Mas o mal tem um ensino superior, mas muito superior ao bem. E estamos a falar do mal físico e do bem físico, atenção. Mas muito superior. Sabiam disso? É por isso que eu já vos tenho dito, todos nós estamos aqui, a gente tem emprego e vive à custa do mal. Se não houvesse mal, a gente andava no desemprego, não é? Não é verdade? A gente come todos os dias porquê? Por causa de ter fome. Isso é bom? Ou é mau? É mau. Ter fome é mau. Né? Mas leva-nos a gente aqui a apreciar a comida, os alimentos.
Não é verdade? Ter um acidente e espatifar o carro é bom? Não é bom. Mas é bom para alguém. Para quem? Para o mecânico. Estou a entender? Estar doente é bom? Não é bom, é mau, dói. Mas vai servir para alguém. Primeiramente para mim, para eu ver que é de mim mesmo, afinal de contas, não sou assim tão robusto nem tão saudável. Mas preciso do socorro de Deus. Mas depois, esse mal e essa doença vai sustentar, olhe bem, farmácias, médico, ambulâncias, tudo. Já viu? Toda a gente vai ganhar à custa do meu mal. Então a gente vive neste mundo graças ao mal, ainda que a gente não o queira ver na frente. E este é o propósito da vida cristã. Este foi o propósito, sabe de quê? Do Lázaro, que na sua desgraça, ele dava ouvidos a quem? A Moisés e aos profetas. Vocês dizem, pastor, mas isso não está escrito. Não está escrito. Está. O que é que Abraão disse lá ao rico? Qual era a condição para estar ali com eles? Com o Lázaro. Qual era a condição? Ouçam Moisés e os profetas. Então porquê é que o Lázaro foi lá parar? Porque era um filho da fé. Senão não estava lá. O outro não. Percebem, irmãos? Estão a entender? Pergunto lá se o irmão está a perceber. Então são estes 7 pontos que estão aqui escondidos. Qualquer pastor fala de... sabe o que é que ele vai ver aqui? Comportamentos. Isso é porque o rico amava o dinheiro. Vão dizer isso. E o outro desgraçado era porquê? Porque não dava o dízimo. Mas ele é que foi para o céu. É porque foi achado justo diante de Deus. Diante de Deus só entra lá o justo. Até estamos a ver que a justiça não tem nada a ver com a vida humana. Que a vida humana dele era boa, do Lázaro. Que ninguém quer uma coisa dessas, não é? Estão a entender, irmãos? E eles só veem comportamentos, regras humanas, bens humanos. E depois, naquele dia vão ter uma desilusão. Outros é sinais. E até vão dizer naquele dia, Senhor, nós fizemos milagres, expulsámos demónios. E Deus vai dizer, não te conheço de lado nenhum. Estão a entender? Então, esta parábola do rico e do Lázaro tem tanto ensino, mas a gente tem que ter olhos para ouvir, para ver, e ouvidos para ouvir. Senão não adianta, porque o Evangelho faz isto. É o poder de Deus, para a gente descobrir. A justiça de Deus está escondida aqui. E a justiça de Deus baseia-se nas minhas obras? Não, baseia-se em Cristo, irmão. Em Cristo. A nossa vida que a gente tem aqui na carne tem que ser vivida pela fé. Tenha cuidado com aquelas pessoas que valorizam muito os comportamentos, as regrinhas. Tenha cuidado. Isso é só para o aprisionar. Paulo dizia, nem mesmo os da lei cumprem a lei, mas querem vos prender. Gente não tem leis, gente não tem regras. Gente tem Cristo Jesus. Ele é o meu modelo. É Ele que eu sigo. Que é crer nele, a fé que opera por amor. E por isso, devo fazer mais que é a sua obrigação. Grande coisa a gente respeitar a quem nos respeita. Grande coisa. Grande coisa a gente gostar de quem gosta de nós. Nada de mais. Quer se gloriar em Cristo um bocadinho? Então vá mais além. Ama o seu próximo. Não alimente contendas. Não guarde maus sentimentos. Faça o seu melhor por tudo e por todos, sem distinção de pessoas. Aí já tem um motivo de gloriar-se em Cristo Jesus. Cristo fez isto na minha vida. Agora, tornar bem por bem, grande coisa. Agora, tornar bem por mal, isso é para os eleitos.
E é este o caminho que Deus nos propõe. É isto que Deus exige. Amar o próximo não é favor. Isto não é favor. Não tem direito a prémio. Se tu amares, vou-te dar um prémio. Não, não, não. É obrigação imposta. Jesus disse, eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Não é? E quando a gente fizer tudo o que Deus manda, como se isso fosse possível, a gente pode se considerar pessoas como? Cheias de glória ou inúteis? O que é que Jesus disse? Inúteis. A gente só fez o que devia de fazer. Por isso, se for mais além, melhor. Amém? Estão a entender, irmãos? Então, é isto que a fé faz. A fé abre-nos os olhos. A fé leva-nos para um caminho que os homens não conhecem. Os homens conhecem a consciência do bem e do mal. Olha, faz assim, não faz assado. Né? E chega e, então, tu fizeste, a culpa é tua. A culpa é nossa. Sabe quando é que a culpa é nossa? Quando você diz que pode obedecer às regras. Aí a culpa é sua. Porque você largou Jesus e você está governando a sua vida. Então isso vai ser levado em conta. Onde há culpa, há maldade de coração. Porque foi uma escolha sua. Agora, se eu faço aquilo que não quero, eu não quero. Então não tem culpa. E porque não tenho culpa, vou abraçar o pecado? Isso não existe. A fé livra-nos de duas coisas, irmãos. Sabe o quê? Livra-nos da culpa e da vontade de pecar. É isso que a fé faz. No seu coração, livra-nos da culpa e da vontade de pecar. Logo, cá fora, para viver sem culpa na carne, tem que viver pela fé. A fé, está cá o pecado, isto é o corpo do pecado, mas tira a culpa, porque eu vivo pela fé, eu quero fazer a vontade do meu Deus. Percebem? E só assim é que você vai achar tranquilidade. Porque, irmãos, dá-me a impressão, eu estava vendo ontem um programa de televisão, e já voltei meia vez, em que a pessoa, não, a gente tem que ser assim. E o outro dizia, mas eu não consigo ser assim. Mas tens que ser assim. Tens de ser assim. Não pode. Cada pessoa é uma pessoa. É por isso que não pode ser pelas regras. A regra não pode ser uma bitola para a humanidade. Mas há uma regra, se é que se chama, que é a moderação. E o resto, Deus ajuda-me, que eu não consigo. Deus me deu esta natureza que eu tenho, incorrigível, para meu proveito. Para eu ver o que é que eu sou fora de Deus e para eu pedir a Deus que me ajude, porque eu não consigo. E isto não vai me dar. A carne não muda, irmãos. Estava a ver uma senhora que dizia assim, que o adultério é um pecado que pode ser vencido. A cobiça. Basta. Olhem para mim, dizia ela. Eu sou uma pessoa que não faço sexo fora do casamento. Eu sou uma pessoa que me entreguei à oração e para o jejum e por isso não faço sexo. Isto realmente parece, tem alguma aparência de sabedoria. Mas isto não passa de mentira, de vaidade da carne e aflição de espírito. Sabiam? E pode ser verdade que ela não faça sexo fora do casamento. Mas o que Deus pede não é isso. Deus pede é que eu seja justo em tudo, santo, sem mácula. Agora, Jesus veio dizer o quê? O pecado não é fazer sexo fora do casamento. O pecado é cobiçar. Já pecou contra Deus. Será que a pessoa pode? Se pode, Deus mentiu, porque a Bíblia diz, a carne não se sujeita. Aquela pessoa vem dizer, não, sujeita. Eu faço aqui umas orações terríveis, né? Uns jejuns e consigo. O que é que a gente faz, irmãos? Quem é que a gente vai acreditar? Em Deus ou na mulherzinha santa e casta? Se você não perceber isto e você disser, pastor, isso comigo passa-se comigo. Pode passar. Mas se calhar alguém da sua família já não passa consigo. E o que é que você vai fazer, irmãos?
Se tem uma pessoa lá da sua família que caiu na desgraça do adultério ou na prostituição, o que é que você vai fazer? A família condena, a consciência condena, e você ainda faz assim, pisa ainda e diz, culpa é tua. Ainda diz, tens que assumir as tuas culpas. Acha que isso vai ajudar? Acha? Foi isso que Jesus fez com a adúltera? Viver pela fé não é assim, não é apontar males, não é a gente empinar o nariz e apontar os pecados dos outros. Aquilo que para si pode ser estranho, aquilo que você faz da sua fraqueza para outra pessoa pode ser estranho. Porque todos somos diferentes, irmãos. O corpo não é todo igual. Olha, é tudo mão? Não. Há mão, há pés, há cabeça, há olhos, há boca. Estão todos diferentes. Ó nação. E dentro de uma casa, muitos são diferentes. Então o que é que Deus diz? Não julgueis, porque com a medida que julgares, serás julgado também. Se a gente julgar, seja quem for, amigo ou inimigo, familiar ou estranho, pelas obras, será julgado pelas obras. A gente não pode mais andar assim. A gente vive na fé e no amor de Deus. Não é o meu amor, é o amor de Deus. Percebem? Isto é importante, isto faz parte do nosso crescimento, é este o caminho que a gente tem que trabalhar. E tem muito trabalho a fazer. Todos nós temos muito trabalho a fazer. Se querem ter paz, tem que ser assim. Se vocês ouvirem a consciência, vão sofrer. Se vocês ouvirem os outros, vão sofrer. Se vocês se entregar ao pecado, vai sofrer. Então o que é que lhe resta para ter paz? É a fé em Jesus Cristo. Jesus disse, eu virei o Espírito Santo para vos lembrar de tudo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu sei que vocês vão me trair todos, mas eu quero que vocês tenham paz. Porque assim está escrito. A paz, a Deus encontra-se, sabe onde? Nas adversidades. A paz de Deus encontra-se quando eu caio em pecado. Que eu aprenda a não dar ouvidos à culpa. A paz de Deus encontra-se quando sou desamparado por todos e não tenho mais ninguém e aprendo a olhar só para um lugar. É quando eu estou fraco, caído no chão, na lama, aí é que eu me torno forte. Porque olho para o lugar certo. Enquanto eu tiver esperanças na minha inteligência, no meu entendimento, no meu procedimento, eu não estou confiando em Deus como convém. E a vida vai-me correr mal. Mais cedo ou mais tarde. O próprio Deus tratará disso. Mas tudo quanto Deus faz para nós, contribui para o nosso bem. Deus nos ama a sério. Ainda que você não veja isso. Eu quero que vocês sejam felizes. Eu quero que a Igreja de Eleitos seja livre. Eu quero que a Igreja de Eleitos entenda que viver pela fé não é andar segundo as regras que a gente aprendeu e não é se entregar ao pecado. Viver pela fé é viver no amor de Deus. Faço o meu melhor, mas assim que cair, eu não aceito a culpa. Quando fizer o bem, eu não aceito o mérito. E digo, obrigado Deus, se não fosses tu eu não conseguia. Oh pastor, mas eu não consigo. Se você conseguisse, não valia a pena estar aqui. Vamos pedir a Deus, vamos pedir socorro a Deus, sabendo de uma coisa, este corpo nunca vai se converter a Deus, nunca. Ainda que Deus lhe dê força para você dominar nessa área, Ele estará entre a porta aberta, à espera de uma oportunidade para o fazer cair. Irmãos, a culpa é uma coisa terrível. A culpa humilha. A culpa atormenta. Você sabe o que é que a gente deve fazer? Como não pagar um mal com outro mal. Jesus até disse assim, aliás foi Paulo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu amigo cair, levanta-o, porque assim colocarás brasas sobre a sua cabeça. O que é que isto significa? Aquilo que confunde mais as pessoas é a gente pagar o mal com o bem. A pessoa fica confusa. Então eu fiz-lhe mal, eu falei mal dele, ele tinha, diz na consciência dele, tinha todo o direito de falar com mal de mim. Isto para ele é brasas, é uma confusão. Ele sente-se humilhado.
ele sente o peso da consciência e o peso da culpa, porque só fez o mal e ele ainda quer me ajudar. Aquilo que destrói o mal é o bem. Aquilo que destrói a injustiça é a justiça. Aquilo que destrói o ódio é o amor de Deus. É tudo ao contrário. Só que esse caminho é fácil? Claro que não é fácil, mas faz parte do meu crescimento. E o problema nunca é a gente fazer asneira. Isso não é problema nenhum. O problema é compreender e corrigir. Vai corrigindo hoje. Pastor, depois amanhã faça igual. E então, faça igual. Não aceite a culpa quando cair, não aceite o mérito quando fizer. Viva pela fé olhando, Deus, é graças a ti. Viver da fé é viver dando graças a Deus. É olhando para Ele. Isto serve para um pastor. Isto serve para uma igreja. Isto serve para uma família. Isto serve para um casamento. Isto serve para toda a gente. Quem entender isto, entende. Quem não entender, mas continua no seu caminho. Amém? Olha, eu não tive ninguém que me ensinasse coisíssima nenhuma quando era moço. Que vivia praticamente para tipo bicho do mato. Mas isso nem impediu de chegar até aqui. E de hoje estar a ensinar aos outros, na verdade, aquilo que não me ensinaram a mim nem as coisas básicas. Então, não culpe nada, não culpe ninguém. Viva a fé. A fé é para ser vivida. A fé não é uma coisa, eu vou à igreja, eu fico... irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Isto digo para todos, os meus filhos e tudo. Eu fico triste quando vocês estão aqui e os vejo distraídos. E os vejo que vocês não estão com atenção. Só precisam ver o telemóvel. Não façam, por favor, isso. Ouçam. Se têm dúvidas, falem. Se não concordam, falem. Tenham respeito à palavra de Deus. A gente somos tão poucos. Mas a gente sabe aquilo que é verdadeiramente bom para nós. Pastor, mas eu não concordo, venha falar comigo. Pastor, mas eu não percebi, venha falar comigo. Não fique com dúvidas. Não fique com medos. Quando a polícia bíblica diz, conhecereis a verdade, e a verdade é o conhecimento. Não há paz sem conhecimento. Percebem? Não há paz. E o caminho não é as obras. Não é comportamentos. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu. É Ele. A obra é dele. Amém, irmãos? Pronto. Não vou mais... Este assunto, para mim, é importantíssimo. Não era para falar sobre isto hoje, que já falei outros domingos. Já quero que vocês se examinem, se dediquem, sejam zelosos pelas coisas de Deus. Porque senão é tudo em vão. Para que estar aqui se a pessoa não está ligando nenhuma àquilo que está ouvindo? Não é? Então, vamos ser zelosos. Cuidem de si. Não se deixem contaminar os vossos sentidos com a sabedoria dos homens. Tenham cuidado com isso. Eu não ligo nenhuma que os homens dizem. Se não estiver de acordo lá dos... Não ligo nenhuma. Isto é mau. Isto é bom. Isto é isto é aquilo. Isto não me interessa para nada. Interessa-me é o que Deus diz. E tudo será julgado por aquilo que Deus diz. Percebem? E não aceite culpas. Estás assim porque fizeste assim. Estás assado porque não te cuidaste. Eu não aceito nada dessas coisas. Nada. Vou-vos contar uma história que ontem contei. Ontem não, antes de ontem. Com meus filhos e ao pastor Vítor. Estávamos falando. A gente reúne-se às vezes, à sexta. Eu estava falando, não sei se vocês conhecem, aquela história do... Acho que é Lucas... Não sei se é 9 ou 10, para aí. Em que Jesus disse: vocês pensam que a torre de Siloé caiu e matou uma carrada de pessoas? Aqueles que morreram
são mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? E ele diz, não. Se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão da mesma maneira. A cidade de Jerusalém tinha crianças, tinha mulheres, tinha pessoas. Mas na lei e na cabeça das pessoas, elas acham que acontecem aquelas desgraças por causa dos seus atos. Aconteceu isto porque ele andou com velocidade e matou-se. Aconteceu assim porque fez assim, aconteceu esta desgraça. Está doente porque comeu mal e... Irmãos. Na lei, sabe o que é que a lei dizia? A lei dizia, só havia uma maneira da pessoa ter pecado. Ou porque transgredia a lei, ou porque era por herança. Que Deus dizia lá nos 10 mandamentos. Principalmente aos idólatras. Eu visitarei a maldade do pai, do filho, até à 3ª e 4ª geração. Havia. E eles pensavam, bom, se os galileus morreram debaixo da torre, né, foi por pecado, ou foi porque eles pecaram, ou foi por herança. Mas Jesus veio trazer uma revelação nova. Eles são todos culpados, quer aqueles que morreram, quer aqueles que estão vivos. Irmãos, a gente somos todos culpados, desde o ventre da nossa mãe, porque a nossa culpa vem de Adão, não vem dos nossos atos, não vem das nossas decisões. Ou Deus não tem poder para nos castigar ou nos proteger, quer a gente faça o bem ou o mal. Tem ou não tem poder? Outra situação, havia um homem que nasceu cego. E sabe o que é que o Pedro disse logo? Ó Senhor, este homem nasceu cego porquê? Porque ele pecou ou porque os pais pecaram? Estão a ver como era a lei? As pessoas é igual. O que é que este coisa? É genético ou porque ele tem-se portado mal? Jesus veio trazer uma revelação nova. Não! Ele nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então os eleitos, eles morrem pelo pecado e lhe acontecem aquelas desgraças para Deus manifestar nele as obras de Deus. Agora os outros estão sempre sujeitos à ira a qualquer momento, porque eles são filhos da ira. Onde é que quer chegar? Eu quero vos dizer, irmãos, vocês cuidem da vossa vida, cuidem dos vossos filhos, cuidem da vossa família, cuidem da vossa saúde, cuidem. Façam o que têm a fazer sem que isso se torne um fardo, sem que vos traga ansiedade e prisão, sem que isso vos traga culpa ou medo. Façam o que têm que fazer normalmente, mas olhem para Deus, confiem em Deus, não tem a ver com o que você faz, percebe? Isso até o querer fazer maluquices e não querer, até isso vem de Deus. Ele é que opera tudo em todos, tanto o querer como o fazer. Eu só quero que vocês vivam em paz, não sejam como o Jó. Eu nunca tive repouso, eu nunca descansei. Façam a vossa vida e não se entreguem à loucura. Não queira ser perfeito que vai se destruir, não queira ser louco que vai morrer antes de tempo. Estas são as regras de Deus. Entregue-se nas mãos de Deus e confie em Deus. Faça o que tem a fazer. E quando cair, não aceite a culpa. E quando fizer bem, não aceite o louvor. Só tem que dizer, obrigado Deus, eu só fiz aquilo que devia de fazer. Graças a Ti, que me deixaste. Ele é que faz cair, Ele é que levanta. Ele é que adoece, Ele é que cura. Ele é que enriquece, Ele é que empobrece. Ele é que dá vida, Ele é que mata. Ele. Só se desviar uma só vírgula de Jesus, você está pondo Jesus fora do seu caminho. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Amém? É claro que amanhã, hoje, quando ouvirem este discurso, os meus do Facebook vão dizer: a Igreja dos Eleitos ensina que a gente pode pecar à vontade. Mas isso que eles dizem não nos interessa para nada. A Igreja dos Eleitos ensina-nos a viver em toda a santidade, mas segundo a fé e nunca segundo as obras. Amém? Entenderam? Então hoje era para falar só da
do rico e do Lázaro, mas olha, eu senti e sinto necessidade de continuar a levá-los por este caminho, para que vocês venham aqui, venham com alegria, venham com ânimo, venham com esperança, né? Basta os problemas da vida, a gente ainda carrega a mão um bocado, então. As coisas são como Deus quer, irmãos. Não tenham medo. Tenham medo. Não olhe lá para o governo. Eu acho engraçado, andam ali às turras uns com os outros. Né? Eles são os piores. É onde se encontra uma bandida. Então, pastor, mas este tem razão. Pode ter, que ainda não está no poder, deixa ele chegar ao poder. Ontem dizia-me alguém assim, o Ventura diz umas coisas de jeito, eu só lhe dizia, deixa lá ele chegar ao poder. Às vezes peguei. Aquele lá, o primeiro-ministro é um gatuno. Pois é. E onde é que está o bom? Onde é que está o bom? A igreja dos eleitos tem um bom. É Jesus Cristo, o meu governador, o meu primeiro-ministro, o meu presidente, o meu Deus, o meu Senhor. É nele que eu tenho os olhos. Querem discutir essas coisas que isso é tempo perdido? Estão a entender? E é isso que vocês têm que olhar para não entrar em contendas nem em guerras. Isso não é para a gente não discute essas coisas. Não quer dizer que a gente não tenha a nossa opinião, mas não discute. Nosso governador é Jesus Cristo. Amém? Olhe para Ele. Confie nele. Então, sobre a parábola. Você já percebeu estes 7 pontos? O que é uma parábola e o que não é uma parábola. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos levantar, vamos falar com Deus, porque está na hora.